de gambiarra. Então, Núcleo de Estudo Pós-Colheita e Qualidade de Café foi criado por nós em 2000, dia 12 de agosto, com a finalidade, na verdade, o processo de criação começou em 2010, né? A finalidade do grupo era formar profissionais com expertise na pós-colheita de café, com foco em melhorar o pós-colheita em âmbito nacional e internacional. Por isso que a gente está na universidade de referência mundial, não só em nível de Brasil. Então, é realmente buscar formar profissionais que respeitem o social, o econômico e o ambiental na parte de pós-colheita de café. O nosso núcleo ele é vinculado ao Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras. Você pode ser da agronomia, que é o meu caso, e ser vinculado da engenharia, não tem nenhum problema quanto a isso. E a nossa missão, como descrevi, é compreender os fatores que influenciam a qualidade do café, conforme as operações do pós-colheita. A composição. O nosso núcleo ele é composto por membros da graduação, assim como eu, no último período, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores e demais profissionais. A gente tem também ex-membros que já estão em campo trabalhando, então sempre passando feedback para a gente do que acontece, coletando casos para a gente discutir nas reuniões que a gente tem semanalmente, todas as quarta-feiras, 6 da tarde, lá na engenharia. O nosso orientador é o professor Flávio Meira Borém, tá, desde o início do núcleo, sempre nos deu suporte, apoio técnico, e também tem o Newton, que agregou muito ao grupo também, como professor. A nossa ação, o núcleo é baseado no tripé, que envolve ensino, pesquisa e extensão. E esse é a formação do nosso café. Como que a gente divide isso? A parte de ensino, a gente tem uma sala lá, como eu disse, que a gente promove palestras, a gente discute sobre temas, como eu disse, a gente tem profissionais em campo que nos trazem problemas e a gente busca ali soluções, dar soluções para produtores, situações reais do que pode ser feito para melhorar. Estou colhendo um café de tal maneira, o que vocês acham que eu posso fazer para melhorar? E a gente busca passar isso para os nossos membros do núcleo, trazer realmente soluções real de campo. Temos também a parte de pesquisa. Aquele primeiro projeto, aquele terreiro meio que improvisado, nas primeiras fotos que a gente teve lá, é o projeto da Mantiqueira de Minas, que foi o projeto que eu trabalhei, inclusive. Aqui do outro lado temos também a Centriflux, um outro projeto que a gente fez para verificar danos. Então a gente conduz junto com os professores vários projetos de pesquisa, desde secagem até indicação geográfica, no caso da Mantiqueira, sempre trabalhando bem focado em pesquisa e respaldo técnico. Temos também a parte de extensão. A extensão nada mais é do que ir em cooperativas, fazendas de produtores e feiras. A gente roda bastante aí, buscando sempre levar um pouquinho de conhecimento, aprender um pouquinho mais, porque na cafeicultura você tem que sempre estar atualizado. Cada ano é uma novidade, nas feiras principalmente. Então a gente faz essa parte de extensão, a gente ir conhecer e divulgar um pouquinho do trabalho nosso. O pós-café também trabalha em outros projetos, como foi esse projeto aí, que é a revitalização da cafeicultura no Norte Fluminense. Esse projeto é muito bacana, porque a gente pegou um grupo de alunos do núcleo, sempre o mais velho, vamos falar assim, um trainee, e a gente saía daqui da universidade e ia lá no Norte Fluminense e lá prestar consultoria para grupos de proprietários. É um projeto que foi em conjunto com o Sebrae, que a gente realmente ia na propriedade, arregaçava as mangas mesmo, mostrava, vamos fazer o café, você faz como? Tá, sua realidade é essa? Não, então eu acho que na sua realidade dá para gente adaptar esse projeto, vamos descascar seu café, ou vamos separar um lote, fazer um natural, para tentar melhorar a qualidade. Após isso, teve também um concurso de qualidade, que esses produtores participaram, e alguns lotes foram vendidos por preços realmente um pouco melhores, diferenciados. Conseguiu agregar bastante qualidade. Como tiver na foto ali, ó. Primeiro é aquele montinho maior lá. Quando você separa, você consegue melhorar muito a qualidade. E eu vou falar disso na sequência. O pós-café
promove eventos. A gente fez o primeiro workshop de sustentabilidade, junto com outros núcleos, na produção de cafés naturais. Também teve o especial de coffee e mais eventos vêm aí. Vocês estão já convidados para o seguinte. A gente também tem ações sociais. A gente acredita que o núcleo está aqui não para formar apenas agrônomos e técnicos em pós-colheita, como também ser humanos, pessoas, cidadãos responsáveis. O nosso primeiro projeto foi o Lar Esperança e Vida, que a gente foi lá, a gente vai lá inclusive, a gente doa café para pessoas que são pacientes que têm câncer. Então todo mês uma quantia de cafés bons são doados, porque a gente acredita que, e como foi conversado lá com a assistência social e com mais pessoas, o açúcar parece que não vai ter detalhes, mas não é tão legal a pessoa com câncer que chega precisar de açúcar, então a gente tenta dar um café bom para eles consigam tomar sem açúcar. Também tem a Café Solidário, também a Café Solidário em parceria com outros núcleos, e a gente também doa café, tem ações da praça, que você vai lá e desmistifica um pouco, fala de preço. Às vezes a pessoa assusta muito com o preço de um café melhor, nossa, R$40 um quilo, mas quanto custa uma xícara? Se você fizer a conta, uma xícara de café é menos de 20 gramas. Então, um quilo faz quantas xícaras? Então a gente tenta desmistificar um pouco e mostrar que realmente o café é um pouco mais caro, vale o benefício que eles trazem. Então, gente, sobre o núcleo, é isso. Agora a gente vai realmente começar a palestra. A gente vai falar um pouco de processamento. Alguém sabe o que significa processamento, se tratando de pós-colheita de café? Vamos lá. Antes do processamento, na verdade, vou só dar uma breve história do café aqui para vocês, né? O café foi descoberto, há controvérsia, lógico, mas foi descoberto no século IX, a BIC, eu li no site esses dias, está em 1512, se não me engano, mas vamos botar aí, século IX, o café, então, depois foi descoberto, onde hoje seria o Sudão, o Iêmen, foi o grande produtor de café de Quênia, depois Iêmen, Europa, depois chegou nas Américas, e chegou ao Brasil em 1727, vindo da Guiana Francesa. Chegou no Pará, do Pará ele depois de um tempo foi para a região do Rio de Janeiro. Até então o café no mundo era cultivado de forma de quintais, jardins, pequenas plantações, agricultura familiar. No Brasil ele entrou em grandes fazendas, mão de obra escrava, um modelo de produção totalmente diferente do que era na América Central. Então, a primeira exportação de café do Brasil data de 1979, foram apenas 79 arrobas, o que é bem significante, mas é dado como primeira exportação. E em 2015 a gente já produziu 42,15 milhões de sacos. E por quê? E por que café? Qual o potencial? Então, só para exemplificar um pouquinho por que a gente estuda café, porque tanta gente está envolvida nesse mundo, que fala um pouco. O café tem um potencial real de 6 bilhões e 865 milhões de dólares, só em exportação da safra 14/15. Então, é muito dinheiro envolvido. Então, muita gente trabalha nisso, não só por amor, mas porque tem área para todo mundo fazer a vida, ganhar dinheiro e evoluir. Falando agora realmente de processamento, vocês sabem quais são os tipos de processamento que você pode dar para o café? Café que vem da colheita, vocês já foram na planta, colheu o café, chegou no terreiro. Como é que a gente faz? Lavar, descascar. Vamos lá. A gente tem, basicamente, vários jeitos de processar café. Basicamente, tudo é dividido em via seca e via úmida. Muito devagar. Essa foto que eu mostrando aí, ó, são vários jeitos. Uns ficam mais branquinhos daquele jeito, outros ficam mais amarelos, como da mão lá, e outros são secos em casca assim. Pode ser vermelho ou amarelo. Todo fruto de café ele começa verde, passando por verde cana, uns ficam amarelo, depende da variedade genética,
e outros ficam vermelhos. Processo de transição. Dentro da arábica, o robusto existe amarelo e vermelho. Existem mais 100 tipos de café que não são explorados comercialmente, que existem inclusive outras cores, como alaranjado, mas o arábica, no caso, é o amarelo e vermelho. A gente vai falar um pouquinho o que influencia sobre o modo de processamento de café. Depende de vários fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, disponibilidade de capital. Gente, investimento é alto. Se instalar um descascador, um estupador, fazer terreiro de cimento fica super caro. Faz de lama asfáltica, faz de cal e areia. Então você tem que saber o que você está fazendo, porque é um investimento que não tem como muitas vezes voltar atrás. Condições climáticas do local. Muitas vezes não adianta se querer produzir um campeão de camping, um café que vai ganhar bater 90 pontos, você tem uma propriedade rural numa localidade que não dá, por exemplo. Muitas vezes é sabido que o excesso de umidade pode muitas vezes danificar a bebida já no pé de café. Por exemplo, lavouras próximas de represa, sereno até tarde. Então, esse tipo de coisa pode prejudicar. Regiões baixas são muito mais difíceis de produzir cafés de pontuação alta do que regiões mais altas, que a altitude influencia muito nisso. Uso do tratamento de águas residuárias. Muitas vezes você quer fazer um café lavado ou via úmida, só que o via úmida, muitas das vezes, ele tem grande quantidade de resíduo, água, e água que polui, se não for bem manejado. E, na minha visão hoje, o principal é a exigência do mercado consumidor. Acho que a gente, como produtor, a gente tem que parar um pouco só pensar em produzir e ver o que o mercado quer, para aí sim produzir e conseguir um preço adequado que te remunere de forma satisfatória. E não simplesmente vamos produzir e depois a gente vê como vende. A venda, acho que é a parte hoje que influencia muito. Você consegue diferenciar muito grande um café bem vendido, um café produzido, secado sem qualidade, sem cuidados. Então, na minha visão, a exigência do mercado consumidor é principal. Saber para quem você está produzindo esse café. Aqui eu botei um esqueminha que a gente tem, não sei se você já viu do Borém, mas basicamente isso acontece na série das propriedades. O café chega da lavoura, vai para uma égua de recepção, tem um morador, tem um lavador que faz a separação. Mas o café exterra, mas não vamos falar disso agora não. Mas faz a separação do boia para o verde e do cereja, separação dele por densidade. Eu vou mostrar uma foto do lavador aqui, para vocês terem referência. E a gente vai tratar aqui na apresentação mais específico dessa parte aqui, ó, do via úmida e do via seca. O via úmida, basicamente, são 3 processamentos que podem sair dali: o descascado, o desmucilado e o despolpado. Enquanto o via seca sai ou o cerejo verde, eles saem juntos, ou sai o boia. São 2 moedas, uma sai é separado por densidade, numa sai o boia e na outra sai o cereja para o verde junto. Existe uma máquina que separa o cereja do verde, mas eu já vi essa máquina funcionar e não funciona muito bem. Então hoje é bem difícil mecanicamente se separar o cereja do verde. Mas você separa o boia e aí a parte do via úmida consegue fazer essa separação. Processamento de café pode ser de formas distintas, como eu disse. Só para deixar bem claro, o natural é igual essa foto. Você seca ele mantendo as características normais. Você mantém o fruto intacto. O descascado, você remove apenas a casca e a mucilagem. Hoje, comercialmente falando, a gente usa muito falar o honey coffee, que é um café com mel. Honey, mel em inglês, é só uma coisa que comercialmente vende bem. Então, quando vem um gringo, alguma coisa para tomar um café, você não fala café descascado. A gente fala muito honey, que dá um ar de, nossa, diferente, é uma curiosidade. Você pode fazer também, removendo a mucilagem por meio de fermentação biológica. Você deixa seu café em tanques de fermentação, e aí depende da temperatura da água, da profundidade que você botou os grãos, mas varia em torno de desde 12, 16 até 70 horas, 48 horas. E aí você despolpa o café. E também você pode fazer o desmucilado, que é feito por
atrito mecânico grão com grão. Você tem uma máquina, também vou mostrar a foto, e essa máquina faz os grãos realmente se tocarem e água, bastante água, e isso tira esse mel do café. Esse é o natural, vocês viram, chegou da lavoura, foi direto para o terreno. Falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada modo agora. O natural é o método mais utilizado no Brasil. Muitas fazendas que você for, toda a região praticamente vai ter alguém produzindo café natural. O café é sempre na forma integral, como foi dito, e é o processamento que menos afeta o meio ambiente. Por quê? Porque não usa água. Você só colheu, botou no terreno, secou, não tem resíduo, não tem nenhum dano de pós-colheita igual água residuária. É um método bem simples. Como desvantagem, claro, coisa boa tem desvantagem também. Ele tem um risco de perda de qualidade. Esse café está sendo seco com casca. Essa casca tem um teor de açúcar. Esse café, se for amontoado, deixar por um período longo de tempo, longo que eu digo é 6, 8 horas, às vezes um pouquinho mais, mas perto de 6 horas, esse café vai fermentar. Fermentações indesejáveis. Que isso vai trazer o quê? Perda de rendimento e falar assim, menos dinheiro no bolso. De forma bem clara, café precisava por qualidade. Né? E você precisa de grandes áreas de terreno, você está secando casca. A casca você não vai vendendo depois. Você está gastando espaço secando uma coisa que não é seu produto primário. Frente à bebida, comparando com um café lavado, um café via única. É um café de melhor acidez, de maior doçura, de maior corpo. Maior corpo porque ele tem mais açúcar. Maior doçura porque ele tem mais açúcar. E um pouco menos de acidez. É um café muito complexo na mesa. Geralmente, quando você vai numa mesa e prova cafés naturais, são meus favoritos, mas são cafés que você tem uma gama muito. Você vê os provadores falarem várias. Nossa, esse café me lembra tal coisa, tal coisa. São cafés que podem ser muito bons. Eles são ingredientes essenciais nas ligas de café expresso, principalmente por isso, por causa do corpo, da doçura. Eles precisam disso para o expresso. E o que é bom lembrar é que o manejo correto de colheita, nesse caso são de colheita seletiva, catar os grãos maduros, vermelhinho ou amarelinho. O processamento bem feito, camada fina no começo, vai engrossando de acordo com o tempo, com a necessidade. Se fizer uma secagem, um beneficiamento correto, você pode fazer cafés naturais não tão bons quanto, mas muitas vezes melhores que os lavados. Então, quando fala que para fazer café bom tem que lavar, tem que descascar, isso não é uma verdade hoje. E muitas vezes os compradores pagam até mais pelos naturais. O natural bem feito é muito valorizado. Por outro lado, é mais difícil de fazer, porque não existem máquinas que fazem a separação do verde com o cereja. E o verde, toda a fruta verde que você come não tem um gosto desejável, assim como uma fruta madura, né? Então, é isso. Via úmida. O via úmida, como começou a descascar café? Por que descasca café? Na América Central chove muito, cerca de 2.000, 2.500 milímetros por ano. Muito mais que aqui na nossa região, que é 1.500, por aí. E chove muito na época da colheita. Então lá, eles tinham muito problema de fazer café natural, perdia muita qualidade, porque como secava com a casca, como foi dito, fermentava, chovia depois da meia seca. Então eles começaram a descascar o café. Então foi lá na América Central que teve início a via úmida, justamente por causa do problema de umidade. As vantagens dos cafés de fazer café lavado. Primeiro, separação dos frutos. No descascado você consegue de forma simples e muito eficiente separar café verde de café maduro. Não tem problema nenhum quanto a isso, é muito tranquilo. Menor risco de fermentação. Claro, você tirou a casca, tirou muito açúcar, mel, sem substrato, as leveduras não vão trabalhar tanto. Você reduz o volume, você está secando muito menos casca. A casca é em torno de 30, 35% do volume. Então você reduz muitas áreas de terreno. Cabe muito mais café na mesma área. E redução do tempo de secagem. Por que redução do tempo de secagem? Você tirou uma barreira física para a saída de água do grão. Você está secando agora o grão só com pergaminho, não está mais o pergaminho e a casca.
Então você reduz muito o tempo de secagem. Também tem desvantagens, elevado consumo de água. Se você for aqui embaixo, aqui no descascador, você vê que tem vários canos d'água, você usa muita água. E isso causa um efluente com elevado potencial poluidor. Eu botei um asterisco ali no elevado consumo de água, por quê? Na Expo Café, 2 semanas atrás, não sei quem foi, você viu lá, foi lançado pela uma marca pinhalense, um descascador que não usa água. Ele descasca o café sem utilização zero de água. Porém, se você quiser fazer o desmucilado ou o despolpado, e aí precisa de água. Você consegue desmucilar, fazer o descascado, que é o honey, sem utilização nenhuma de água. Então hoje está diminuindo muito esse elevado consumo de água. Você consegue fazer cafés descascados com já primeira vez que a gente instalou um descascador lá em casa, na propriedade nossa, meu pai é produtor, em 2003, a gente usava muita água por litro de café, coisa de 6 litros de água para descascar 1 litro de café. Hoje a máquina que a gente tem lá hoje usa 300 ml, e essa agora usa zero, como a empresa diz. E realmente é porque não tem nenhum cano d'água que entra lá na máquina. Esse é um lavador, ele é basicamente dessa forma que ele funciona, sai o verde e o maduro para o lado de cá, o boia para o lado de lá. Aqueles verdinhos que tem no meio do boia são grãos xoxos, grãos com um grão só dentro do fruto, mal formados, por algum motivo, então eles boiaram. E a separação hidráulica acontece de maneira simples. Naquele esqueminha, os boias, eles vêm do lado de cá, eles onde boia, passa, ele boia e vem reto, enquanto o verde e o cereja, o vermelho no caso ali, ele afunda, tem uma água que joga ele para cima de novo depois e ele sai na bica de cá. Lembrando, gente, você pode fazer café natural lavando também. O lavar, o molhar, não caracteriza ser via úmida. O que caracteriza o via úmida é essa máquina aí, ó. O lavador, porque o boia, por exemplo, você pode fazer o boia natural daquele jeito ali, ó, ou mesmo o de cá, natural, passando pelo lavador. O lavador é um instrumento de separação de café. Não é porque você passou no lavador que você está fazendo via úmida. Ainda é via seca. Então foi só para exemplificar essas duas fotos aí, são os mais tradicionais hoje no mercado, as duas empresas que lideram. Aqui o Penagos, que é um colombiano, e ali o Pinhalense, que é uma marca brasileira. A diferença principal dos dois é que a caixa que descasca o café, no caso do Pinhalense, fica em cima, e o robô embaixo, que é o que descasca, é o que separa a casca do grão. No caso do Penagos é um pouco diferente, o próprio robô descasca e embaixo ele tem a casca que separa, os grãos. Mas as duas máquinas fazem basicamente a mesma coisa, que é descascar café. Aqui eu botei essa foto que não está muito boa, a definição, mas é assim que descasca café, são as peneiras. Essa peneira fica lá em cima, lá está escrito Pinhalense não alto, aquela caixa mais alta lá, está dentro desse jeito aqui, ó. O que isso faz? Ali dentro, o café cai ali, o verde e o maduro, e aquilo gira muito rápido. E o café é jogado contra essas telinhas, essa tela, normalmente de alumínio, de inox, e ali o cereja ele explode. Assim, a casca se abre, se parte, e ele consegue descascar, atravessar a tela. Enquanto o verde, como a casca é dura, ele leva a pancada, só que a casca não solta. Então o grão ele continua e ele sai para outra parte. Assim que é feita a separação do verde e do maduro no caso do sopador. Aí, a gente tem a foto do honey coffee, ou despolpado, ou descascado. Pode ver que ele fica bem amarelo, ele tem a presença de muita mucilagem. Isso, na secagem, é um problema, sendo bem honesto, porque na hora que você joga isso no secador, o próprio brilho, ele gruda. Esse mel age como se fosse quase uma cola, e forma um toroço de café. Ele não fica muito fácil de manusear. Por isso que as pessoas muitas vezes despolpam ou desmucilam o café. Nesse caso, é uma foto de uma unidade de despolpamento de café. A gente tem um estante de água ali,
onde o café segue para o tanque, é posto água, e esse café é deixado ali para que micro-organismos degradem esse mel do café. E aqui eu tenho a foto do desmucilador. Ele tem início de uma rosca sem fim e depois aquela rosca ali que particularmente funcionou. Mas a intenção é justamente prensar os grãos um contra os outros e aí você tirar água, sempre ali com 3 mangueirinhas que você consegue controlar o nível de água em cada altura e ali você está tirando, lavando por atrito essa mucilagem do café. E aí a gente tem o café desmucilado. Fica branquinho, fica igual um arroz bem feito, soltinho, um grão não gruda no outro, é muito bom de trabalhar, muito mais fácil. Aí, só para ser uma curiosidade, qual que é o tempo de terreiro? Você tem noção do tempo que gasta para secar cada café? Eu via úmida, eu via seca. Alguém está chovendo? Nada? Não. Só para tirar da barreira física, que é a casca, economiza essa faixa. Você gasta de 7 a 10 dias, mais ou menos. Isso depende de condições climáticas. Economia e secagem não é matematizada. De 7 a 10 dias. Pode até ser um pouco menos ou um pouco mais, claro. Enquanto o natural, por ter a casca, demora de 18 a 22 dias. Esse último slide que eu vou passar aqui para vocês, não faz parte dessa apresentação, mas eu acho muito importante. Gente, secar café em terreiro, estudar de terreiro, estuda muito, mas o mundo tem que evoluir. Vamos usar secador. Vamos buscar hoje em dia deixar o café 2, 3 dias, o café CD, dia 1, por exemplo, 2, 3 dias, às vezes, como a gente faz lá, 2 dias, e vamos levar para o secador. Eu acho que vocês sabem, final de maio, começo de junho, está de chuva que deu. Essas chuvas simplesmente mudaram toda a realidade da exportação de café desse ano no Brasil. O que se esperava produzir, não vai produzir. Muito café se perdeu no terreno. O café molhou até um via úmida, por exemplo, até o primeiro, segundo ou terceiro dia no terreiro, você perde um pouco de qualidade, você consegue usar ele, ainda consegue beber bem. O café molhou depois de meia seca, que é o terceiro para quarto dia, no caso via úmida, a qualidade vai lá embaixo. Você vai prequejar grão, vai dar defeito de vários N tipos de defeitos. Então vamos a secador. Aí muita gente fala, mas eu sou pequeno produtor, não consigo comprar um secador de carro. Existe secador, primeiro que pequeno, existe secadores de 2 mil litros de café. Eles são de 15. Então, você consegue muito financiamento hoje. Comprar secadores com 10 anos de prazo. Então, se for dar uma consultoria, tenta junto com o seu produtor, vamos ganhar linha de crédito. E a gente consegue com juros muito baixos comprar esse maquinário, que é. Cara, se eu pudesse lá em casa, eu não tinha um terreno, mas era só centrifluxo e secador, direto. Só que o secador também são duas coisas. Pode ser muito bom ou muito ruim. Existem 2 termômetros nesse tipo de secador. Um fica no tubo ali, ó. Aquele amarelo ali, aquele tubo de cima, tem o termômetro ali que é o do vento e tem o da massa, que fica no tubo lá. Cada tipo de café que você está secando tem uma temperatura certa. E uma das coisas mais importantes é você aferir esses termômetros. O produtor trabalha na roça lá, bota tubação, faz tudo. Correria, é feio para ele. Chega na hora, o café está pronto para ser seco, ele não olhou se o termômetro está certo. Aí um café, no caso, o boy, 45 graus, da massa lá. O café cereja, 40 graus, e o verde, 35. O cara põe no terreiro e acha que está com essa temperatura, ele está 5 graus mais alto, 10 graus mais alto, o termômetro está errado. Então, uma dica que eu sempre deixo aqui, vamos aferir o termômetro do secador. Com ele pode tanto dar muito lucro, essa máquina, de modo geral, como pode jogar fora todo um trabalho que você vem fazendo por anos, o ano inteiro agrícola. Então, e é bacana também hoje ter essa parte azul aqui na frente, que é o planador de palha. Essa máquina hoje é praticamente automática. Você põe uma lenha ali na fornalha, completa aqui com palha, que dura 3, 4 horas, você pode aumentar aquela caixa ali,
e você regula a temperatura que você quer, e ela automática ela vai mandando palha do compartimento para a fornalha e mantém a temperatura estável durante toda a secagem. Era o que disse que eu queria falar sobre as diferenças de modos de preparo de café, cada um com sua peculiaridade. E se tiver alguma pergunta, obrigado pela atenção de todos aí. Eu outra dúvida. Com relação ao lucro, posso ler? Vocês têm algum projeto aí que vise divulgar mais aí o consumo, até mesmo o preparo de café de qualidade? Pelo menos aqui dentro, a divulgação aqui dentro da UFBA, eu também saber a diferença do café de qualidade e do café ruim. Então, porque eu, por exemplo, eu conheço. Dá dois cafés primeiro ali, café, não sei, do cheiro, do gosto. Porque a gente está acostumado a tomar café com açúcar, né? Já começa por aí. Então, essa parte de dentro da Portugal, o que é café bom, o que é café ruim, eu vou deixar nosso amigo falar ali. Isso é mais a parte do que café. A parte da próxima apresentação. A parte nossa é mais de pós-colheita mesmo, tentar ajudar a então com o produtor, buscando trazer melhorias para ele sobre para conseguir um mercado melhor, uma melhor remuneração do produto. Mas a universidade, nós aqui da café, vamos abrir em breve a cafeteria escola, vai ficar lá no centro de convivência. Então a gente pensa a partir daí começar a promover mais informações, vídeos, assim. Se você hoje acessar a nossa página no Facebook da Inova Café, você já tem acesso a algumas formas de preparo diferenciadas, algumas reportagens, algumas dicas. Então, assim, através da Inova Café, a gente tenta estar divulgando essas informações, né, pelas redes sociais, que é o que atinge mais pessoas e é mais fácil do jovem ler, da pessoa que está em casa ler, que está no trabalho, e também com a cafeteria escola, né? E para, tipo assim, frisar ainda mais isso, a gente tem um curso de qualidade e qualificação, né, do café, e também um curso de barismo, que aí você de fato vai aplicar bem o que é a teoria de qualidade, como ela é preparada e tal, mas assim, está dentro do nosso cronograma de comunicação, trabalhar mais isso aqui dentro da universidade. Beleza? Na hora que você fala do café natural, a casca tem um problema que pode fermentar. Certo. Como é que isso é evitado na hora da seca dele no terreiro? Então, aí o modo de secagem, né? Primeira coisa, a gente orienta os produtores a separarem o café que fica da lavoura, o verde, o maduro e o boy. Cada café tem que dar um tratamento diferenciado. No caso, vamos falar do maduro. Você tem que primeiro trazer o café da lavoura e botar, você pode passar pelo lavador, mas você bota ele bem fino, grão a grão mesmo, no primeiro dia. Camada fina, grão a grão, não roda ele, porque o rodar o café no primeiro dia, você vai acabar descascando muito grão, o rodo, ou a notinha, o que for, trator, se for rodar, vai descascar muito grão. E você viu no último slide que a diferença de tempo você cai de um para o outro. Então você deixa esse café ali, chegou de tarde, você abre ele grão a grão, passa a noite, outro dia ele passa completamente aberto, sem ninguém mexer nele, esquece ali. E aí a partir do segundo dia, terceiro dia, na hora que você perceber que ele não está descascando mais, que já está atingindo ali uma meia seca, que já aguenta com uma pressão, você começa a dobrar ele. Por exemplo, você tinha seu pavar de 2 azulejos, você passa a utilizar de apenas um azulejo. E aí você vai dobrando sistematicamente. Aí chega uma hora, aconteceu lá em casa comigo, muito tempo atrás, falei, tem que dobrar, afinal fica nessa grossura aqui, seria o ideal. Aí o cara te dá o bom para manda lá você. Então tem que ter um bom senso também. A partir do primeiro dia fino e depois termina engrossando, até a altura que você conseguir rodar esse café, né? Senão fica muito pesado. Aí seu empregado depois lá no 7º dia ele não vai conseguir rodar, fica alto. Mas é um manejo de camada fina, vai engrossando. Sim, gente? Tem alguma diferença de qualidade do café ao secar ele no terreiro ou no secador? Então, os dois podem dar qualidade tão boas quanto. O secador é um modo
você evita fatores simbióticos. Você não tem tanto problema de choveu, tá no secador, o secador está na área coberta, espera-se que esteja na área coberta. Então, e é tudo controlado. Da mesma forma que o secador pode ser dar um café melhor, pode dar um pior, se o termômetro estiver circulado, como eu disse. Olha o termômetro. Então, e o terreiro, se não tem tanto erro, vai ser muito difícil atingir, no inverno aqui, no sul de Minas, vai ser muito difícil atingir uma temperatura no terreiro que vai chegar a causar danos no café, por excesso de temperatura. Então, o terreiro é um jeito, desde que não chova, que a temperatura não vai afetar tanto essa secagem, só que você vai demorar muito tempo e você vai ter o risco de fatores como chuva, muito sereno. Então, eu gosto muito do secador, particularmente. Mas com os dois você pode produzir o campeão de camping tranquilamente. Tem um secador que eles estão usando agora para secar café de cereal, lá do sul, não é isso? E o que você me fala desse secador? Já me falaram que eu não sei o nome desse secador em específico, ele parece, estão brincando que o nome dele é até parece um caixão. Caixa? Que dá temperatura diferente da umidade de cima para baixo. O que você me fala? Então. Lembra quando eu falei, lá no começo, o que vai definir o seu modo de preparo de café é o seu mercado consumidor? Que tipo de café que você está fazendo? Você quer fazer um café de 90 pontos, para você vender para um cliente de direct trade, que vai vir na sua fazenda no país dele, comprar e pagar um valor que chega a R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$2.000 a saco? A gente tem aqui essa realidade. Ou você quer vender um café de R$400? Então a gente fala que nesse secador a gente consegue cafés bons, eu não duvido. Só que é sabido, testado, comprovado, se você botar uma camada grande, você vai ter gradiente de secagem. E o que a gente busca, o máximo, é uma uniformidade na seca. Então, a partir do momento que você tem uma temperatura muito alta embaixo, uma temperatura menos quente, menor em cima, você vai ter um gradiente. E o pessoal chega e já joga direto esse café ali nessa caixa, direto da lavoura. Você concorda que você tem ali nesse caso? Temperatura alta, umidade alta, café alto nível de água, o grão já precisa de umidade, 50, 60. O que isso favorece? Fermentação. Então, você vai para a fermentação. Porém, por outro lado também, existem vários projetos novos de fermentação. Nem toda fermentação é ruim. Existe fermentação boa e fermentação ruim. Depende da dose que ela é fermentada. Na minha cidade existe um projeto com uma exportadora que chama New Flavors. Eles testam vários tipos de fermentação. Pode ser, isso é uma teoria, ideia minha, que esse secador, por uma sorte ou por algum motivo, que essas pessoas tenham achado uma fermentação boa. E isso vem acontecendo uma temperatura boa. Outros, para melhorar esse efeito de gradiente de temperatura, eles revolvem o café. Ou então põe em camada menor, de 40 centímetros, 60. Então, qual que é esperado desses testes todos que você está fazendo? Sim, eu não conheço nenhum teste assim. Eu sei que tem muito produtor usando. Eu não uso, eu não utilizaria para produzir cafés bons. Agora, se você quer produzir commodity para vender a 400 contos, 480, se seu custo é pago por isso, é muito a sua realidade. Existem vários tipos de produtores, desde os que precisam produzir qualidade, vender café com valores altos, até produtores altamente tecnificados, que conseguem custo baixo de produção, e o café 480 paga a conta dele. Então, é um jeito simples, prático, que funciona para alguns. Em relação aos resíduos do secador, esse é um meio de reduzir em casa tem secadores também, só formas falam que abusa do meio ambiente e tal, mas é um secador que não dentro do meio ambiente. Então, na verdade, essa parte que eu mostrei com você, esse secador da lenha, que esse é a lenha, porém também a palha. Existem secadores elétricos, existem secadores a gás. Você pode utilizar gás, você pode usar eletricidade, pode usar lenha, pode usar caldeira. E nesse caso, o que eu acho mais interessante hoje, é o que você mais vê, é o que é mais viável,
utilizar a casca, você queima a casca do café. Não a casca do café natural, gente. A casca do café natural deve ser voltada para a lavoura. Tem nutrientes ali. É rica em vários nutrientes, então vamos voltar para a lavoura. Mas a casca do CD, do via úmida, tem aquela branquinha, aquilo ali é só celulose. Então aquilo ali você queima. É barato, você guarda um pouco do ano anterior para agora. Ó, a gente guarda do ano passado, em saco, porque no começo, você aquelas primeiras lojas, você não tem palha ainda, né? Depois, de acordo com que você vai limpando esse café, você vai queimando essa palha. E aí você não agride o meio ambiente tanto, porque você não está, primeiro, cortando árvore. Você está emitindo um pouco de você está emitindo carbono, lógico, mas você está em coisas que compensam também. Eletricidade, que carro. Agradecer a vocês. Um bom dia. Valeu.